Olá, bom dia. Vamos para nossa aula. Nosso calendário, né? Ontem foi terça-feira 29, hoje é quarta-feira, dia 30 de junho. Dia de atividades, vamos pintar de rosa, tá? Então, ó, hoje quarta-feira, dia 30 de junho. Hoje nós encerramos o nosso calendário de junho, tá? Então, vamos lá. Deixa a tia fazer aqui. Então, porque aqui tá perguntando quantos dias tem o mês de junho. Então, o mês de junho tem, deixa eu apagar aqui, tem 30 dias, certo? Então, vocês coloquem aí. Terminamos o nosso calendário de junho. Agora, amanhã tem outro, né? Já mandou um calendário novinho aí para vocês, tá? Vamos lá para nossa folhinha agora. Já mandou folhinha, agora tem a prova Brasil, né? Mandei a prova Brasil também. Ó, coloquem o nome de vocês, a folhinha do dia 30. Nós temos hoje Território da Leitura, né? A menor fazedora de mágicas do mundo. Agora vocês vão ler junto com a sua família e curtir esta bela história. Mas antes da leitura, vão fazer a página 2 amarela antes da leitura. Então, antes de ler, primeira coisa que nós vamos fazer hoje. Deixa a tia voltar lá, peraí. Cadê a página do livro da tia? Ó, fizemos essa daqui, né? Segunda-feira, agora nós vamos, ó, antes da leitura. Então, antes de fazer a leitura, vocês vão fazer essa página que é a que nós numeramos, número 2, ó. Com quem você lerá essa história? Ao olhar a capa original do livro, como você imagina que será a história? Que sentimentos você imagina que serão despertados ao ler a história? Tá? Então, vocês vão fazer essa página aí antes de começar a leitura, certo? Agora, vamos voltar lá na nossa folhinha, certo? Ó, pronto. Agora nós temos a prova Brasil de português e nós temos geografia no livro, tá? Então, a tia vai devagar aqui. Vamos fazer português e depois nós vamos para geografia, que tá mais fácil, tá? Vamos português, que português temos que pensar mais um pouquinho aí. Deixa a tia abrir de português pra gente poder fazer. Bom, essa daí é a nossa fábula, tá? Que é a nossa lição da prova Brasil de português, ó, que é sobre fábula. Vamos lembrar aqui com a tia. Nós já aprendemos sobre fábula na prova Brasil, na lição 2, que nós, já tinha lembrar o nome, do ratinho, o gato e o galo, que foi aquela fábula. Aqui também é uma fábula. Então, lá, quando nós aprendemos lá sobre fábula, eu estava falando dos personagens, né? Falando que geralmente na fábula nós temos personagens que são os animais, que eles falam como pessoas. Então, aqui nós temos também uma explicação, ó. A fábula tem o objetivo de ensinar uma lição ao leitor. As personagens geralmente são animais que realizam ações humanas e a história é contada para ilustrar uma lição, também chamada moral, que aparece no final do texto com algum destaque, tá? Então, lá também estava explicando sobre a fábula e aqui também. Então, a tia vai fazer uma leitura e depois nós vamos responder. Leia esta fábula: O Cavalo e o Asno. Um homem tinha um cavalo e um asno. Iam os dois animais por um caminho quando, no trajeto, o asno disse ao cavalo: Se você quer que eu continue vivo,
pegue um pouco do meu fardo. Mas o cavalo não atendeu, e o asno, esgotado, caiu morto. Então o dono colocou sobre o cavalo toda a carga e mais a pele do asno. Aí o cavalo pôs-se a gritar em prantos: ai de mim, desgraçado, pobre, infeliz, o que foi me acontecer? Por não querer carregar um pouco de peso, eis que estou levando toda a carga, até a pele do asno. A fábula mostra que, se os grandes forem companheiros dos pequenos, ambos viverão sãos e salvos. Bom, então o ensinamento da nossa fábula é esse, né? Ela mostra que, se os grandes forem companheiros dos pequenos, ambos viverão sãos e salvos. Então, foi o que essa fábula nos ensinou, certo? Então, o que aconteceu aqui? O asno, estava cansado, pediu para o cavalo ajudar ele. O cavalo disse não, acabou que o asno não aguentou, morreu e sobrou tudo para quem? Para o cavalo. Se eles tivessem trabalhado junto em equipe, olha aqui, porque o asno é menorzinho, olha, o cavalo grande, né? Então, se eles tivessem trabalhado juntos, isso não teria acontecido, né? Se tivesse dividido a carga, né? Os dois ficariam bem, né? Não ficariam sobrecarregados, certo? Essa é a moral da nossa fábula de hoje. Aqui a leitura. Número 2. O asno morreu porque andou muito tempo sob sol forte, não quis dividir a carga com o cavalo, não suportou o peso que carregava, estava muito velho para trabalho tão pesado. Vamos lá na outra. A primeira página é só a leitura, né? Praticamente, né? Uma questãozinha só. Você acha que o cavalo foi o responsável pela morte do asno? Por quê? 4. O que aconteceu com o cavalo depois da morte do asno? 5. O cavalo se arrependeu de não ter ajudado o asno, por quê? Qual é a personagem mais humilde da fábula e por quê? Por que você, você percebeu que ela é a personagem mais humilde? 7. Sublinhe a palavra que melhor define o cavalo. Ele é bondoso, companheiro, inteligente, caridoso ou egoísta? 8. O que esta fábula pretende ensinar? Então, a tia já falou sobre isso lá em cima. Pode resumir bem, tá? Porque só tem 2 linhas. Sublinhe na fábula o trecho em que essa lição é ensinada. Tá? Então, o que é sublinhar? Grifar, fazer um risco embaixo, tá certo? 9. Releia este trecho. Iam os 2 animais por um caminho, quando no trajeto o asno disse ao cavalo. A expressão destacada, gente, destacada é a que está marcada de pretinho. Isso caiu no nosso simulado, né? Então, teve criança que ficou em dúvida. Destacada é quando está grifado, quando está marcada de algum, aqui no caso está de pretinho, ó. A expressão destacada indica uma ideia de tempo, lugar ou quantidade. Então, vocês vão fazer um X. Letra B. A palavra trajeto, trajeto, aqui, ó, que tem ela aqui, tem o mesmo sentido, olha, mesmo sentido, mesmo significado, quer dizer a mesma coisa, trajeto, de projeto, percurso ou retorno. Número 10. Releia o trecho a seguir.
Então o dono colocou sobre o cavalo toda a carga e mais a pele do asno. O termo destacado, ó, de novo, se refere a que outra palavra do texto? Então, aqui, ó, então, o dono, esse termo aqui, o dono, ó, voltem lá, tá? Refere a que outra palavra do texto? Vamos voltar aqui. 11. Numere as frases de acordo com a sequência em que os fatos acontecem na história. Então, o que acontece primeiro? Número 1. O que acontece depois, tá? Ó, o asno caiu morto. Um homem tinha um cavalo e um asno. O asno pediu ajuda ao cavalo. O cavalo teve de levar toda a carga sozinho. Então, essa daqui tá bem fácil. Olha a sequência que aconteceu a história. Número 12. Releia este trecho. Se você quer que eu continue vivo, pegue um pouco do meu fardo. De quem é essa fala? Quem que falou isso aqui? B. Esta fala pode ser interpretada como uma súplica, uma ordem, uma promessa, ou uma pergunta. Então, preste bastante atenção em cada palavra e cada significado, tá? Na hora de responder. A palavra você se refere a qual personagem? Então, aqui, tá? Nós estamos analisando aqui, ó. Se você quer que eu continue vivo, pegue um pouco do meu fardo. Então, essa palavra você se refere a qual personagem da nossa fábula? D. Assinale a frase em que a palavra fardo tem o mesmo sentido expresso no texto. Então, a palavrinha fardo tem o mesmo sentido, tá? Eu levo este fardo por toda a vida após a morte de meu filho. Eu comprei um fardo de refrigerante no supermercado. Porque essa palavra depende do lugar, do contexto que ela está, ela tem um significado, tá? Então, o tia não vai explicar agora, não, senão eu vou dar a resposta para vocês, não vou explicar toda, não. Mas vamos pensar aqui. No texto, a palavra fardo tem um significado. E quando a gente está falando aqui no caso, quando a gente fala um fardo por toda a vida, né? Não quer dizer que você vai carregar alguma coisa na vida toda, né? Quando fala assim, fardo de refrigerante, então prestem atenção aí e falem para a tia qual das duas frases tem o mesmo sentido expresso lá na nossa fábula, do nosso texto, tá ok? Então, essa daqui é a nossa de hoje, é a 33, né? Ó, aí agora, deixa a tia falar para vocês por que a tia colocou mais essa página aí. Porque senão, olha, vocês vão pensar assim, nossa, é muita coisa. Mas se a tia dividisse em 2 dias, ela ia ficar sem sequência, né? Vocês veem que tudo é da fábula, todas as perguntas. Por isso que a tia teve que colocar as 3 folhinhas, 4 com a fábula, né? Mas as perguntinhas no mesmo dia, tá? Ó, aqui é a 13. Leia novamente este trecho. Ai de mim, desgraçado, pobre infeliz, o que foi me acontecer? Podemos dizer que as aspas, aqui ó, tá? Foram usadas para apresentar uma explicação, destacar uma informação, indicar uma opinião, marcar a fala da personagem. Então, aspas, todo mundo sabe que é esse sinalzinho aqui, ó. Se chama aspas, tá? Então, por que usou aqui? Ela está o quê? Ela está indicando o quê? Tá? Apresentando uma explicação, destacando uma informação, indicando uma opinião ou marcando a fala da personagem. B. As palavras
desgraçado e pobre infeliz se referem ao homem, ao asno, ao cavalo ou ao narrador, tá? Então preste atenção lá. 14. Observe a ilustração do texto e complete a frase com uma das palavras do quadro. Ó, aqui tá cansaço, alegria, medo e coragem. A expressão do asno é de... A expressão dele, olha lá. Vamos voltar lá em cima, ó, a expressãozinha do asno aqui. A expressão dele é de cansaço, de alegria, de medo ou de coragem. 15. Observe o título do texto. Então vamos lá. Deixa eu voltar lá com vocês, ó. O cavalo e o asno. Vamos aqui. Qual característica das fábulas ele apresenta? Então, aqui, o texto, o título do texto. Qual característica das fábulas ele apresenta? Então, vamos pensar o seguinte. Deixa a tia... Aqui tem outra, já que a tia volta para explicar. Volte ao texto da lição 2. A lição 2 de vocês está com a tia, né? Não, mentira, a tia já devolveu. A lição 2 a tia já devolveu, né? Então, a folhinha está com vocês, que é aquela do que a tia falou, ó, o ratinho, o gato e o galo. Escreva 3 semelhanças entre aquele texto, né? Essa daí, o cavalo e o asno. Quando nós estávamos lá falando da primeira fábula, deixa a tia, vocês podem até olhar aí, ó. Tá falando que é uma história curta, tem características marcantes, os personagens são animais, olha a folhinha de vocês aí, que pensam e agem como pessoa, a história termina com uma moral, tá? Esse lá tá escrito lá na que a tia tá falando aqui embaixo, ó, que vocês têm. Então, quando vocês olham lá em cima, tá? No título, qual característica das fábulas ele representa? Né? A fábula é o quê? Lembra que a tia acabou de ler? Dá uma olhadinha aí na parte de cima da lição 2 aí para vocês verem o que é, quais são os personagens da fábula. É isso que a tia quer que vocês percebam aqui, ó. Qual característica das fábulas ele representa? O título, né? Tá certo? Pensem como são os personagens da fábula, tá? Ó a dica que a tia deu. Aqui vocês vão olhar lá, tá? Volte ao texto da lição 2, o ratinho, o gato e o galo, tá? E escreva aqui pra tia. Tiverem dúvida, tá? Essa questão das fábulas, manda um áudio aí pra tia, pergunta, que a tia explica no particular, explica de novo, dá uma resumida até entender, tá certo? Não pode ficar dúvida não, tá bom? Então vamos para nossa próxima lição aí. Vamos lá. Na folhinha agora, né? Ó, na folhinha, aqui nós temos geografia para a gente fazer no livro, tá? E aqui é só desenhar. A tia vai ler essa daqui, depois eu mostro a página do livro para vocês, que é bem tranquilo do livro, tá? O que está mais sobrecarregado hoje é a prova Brasil de português. Então, a nossa aula hoje vai estar mais longa por causa disso, tá certo? Ó, vamos lá na nossa folha, ó. Bom, o livro, né? Ó, e a folhinha e o livro que a tia vai mostrar. Geografia do livro, ó. Converse com um adulto de sua casa ou alguém que você conheça que mora mais tempo no bairro e pergunte como era antigamente. Compare com o que você ouviu e desenhe. Então você conversa aí com alguém. Se não tiver na sua casa, você procura alguém que mora mais tempo no bairro que possa ajudar você, tá bom?
Aí vocês vão desenhar como era antigamente e como é agora. Tá certo? E depois, agora, nós vamos aqui, ó. A tia deixou a foto do livro. Do livro é tranquilo, tá? Então, o mais fácil é o do livro, que, na minha opinião. Observe a imagem a seguir. Ela apresenta uma paisagem sendo transformada pelo trabalho das pessoas. Então, nós estamos estudando a transformação das paisagens, né? No caso aí do bairro, que nós vamos ver agora. Essa daqui do livro, que a tia já está colocando aqui. Essa paisagem está dividida em quadrados, né? Então, nós estamos vendo que ela está repartida, assim, dividida. E vocês vão observar as partes dela para responder aqui embaixo, ó. De acordo com as transformações retratadas na imagem acima, marque a letra V para as alternativas verdadeiras e a letra F para as alternativas falsas. Então, aqui, ó, vou já te mostrar primeiro para vocês, ó. No quadrante 3C, a colheitadeira está colhendo a lavoura. Então, vamos lá. 3 e C. Então, vocês vão falar para ti, é verdade? Ou é verdadeira? Ou é falsa? Então, assim que vocês vão lá. 3C, ó. Mesma coisa vocês vão fazer aqui, ó. No quadrante 2B, está sendo construída uma ponte sobre o lago. No quadrante 1C, os trabalhadores estão construindo uma casa. No quadrante 2A, os trabalhadores estão asfaltando uma rua. No quadrante 2C, os trabalhadores estão construindo uma indústria, tá? Então, é só colocar se é verdadeiro ou se é falso, certo? Bom, grande a nossa aula de hoje, né? Se precisar de ajuda, você chama a tia. Dúvida na prova Brasil, pode tirar foto aí e falar, tia, estou em dúvida nesse pedaço, igual algumas crianças fazem, né? Podem perguntar que a tia vai tirando dúvida aí. Beijo, uma ótima aula para vocês, fiquem com Deus e não esqueça, não fica com dúvida não, pergunta que a gente vai resolvendo, né? A tia vai tirando na medida do possível, eu vou tentando explicar até que vocês entendam, tá bom? Beijo no coração.